Olá a todos, eu sou Fabiola Canal, sou fisioterapeuta da empresa Cavenag e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas soluções em tecnologia assistiva na pediatria, principalmente em relação a colocar a criançada em pé. A gente preparou um material para vocês, para a gente ir falando um pouquinho da importância da postura em pé e de apresentar um pouquinho de novas soluções que a gente está trazendo que acabaram de chegar. Então, quando a gente fala do início, né, de equipamento para as crianças, sempre a gente fica pensando, quando colocar, é hora, não é hora, né? E essa é uma dúvida sempre que acho que os terapeutas, os pais, sempre ficam pensando, né? E o que a gente precisa, né, se basear? Quando é o tempo certo? Acho que o parâmetro para todo mundo, né, tanto para os pais quanto para os terapeutas, é a gente sempre pensar nas fases de desenvolvimento. Quando a gente tem uma criança com desenvolvimento normal, a gente sabe que, ao longo do tempo, essa criança vai passando por fases, né, com um estímulo normal, e ela vai adquirindo ali, vai saindo, né, vai começando a rolar, vai passar pelo engatinhar, vai sentar. Quando a gente tem uma criança com algum déficit de mobilidade, esse fluir, ele não passa, né, de uma fase para outra com tanta nessa sequência tão lógica e tão exata como acontece na criança sem deficiência. E aí que entram os equipamentos, né, para ajudar nessa fase de passar de fase de desenvolvimento. Por que é tão importante passar por essas fases de desenvolvimento? Não só pela parte motora, que é o que esses equipamentos, né, geralmente eles vão suprir o déficit da parte motora. Mas o que é essa parte, por que é tão importante, né, adquirir essas fases motoras? Porque relacionado a esse desenvolvimento motor, eu tenho toda a interação, né, do nosso sistema de inteligência, dos sentidos. Então, se eu não tenho experiência, é mais difícil de eu desenvolver a minha percepção das coisas, a questão do embaixo, em cima, mesmo a questão da cognição, é muito importante eu ter experiência para eu poder ter um desenvolvimento de saber o que é aquilo. Se eu não faço, se eu não participo, se eu não presencio coisas, fica muito mais difícil de eu aprender coisas, né? Então, quando você tem possibilidade de integrar, de participar, com certeza você vai aprender com muito mais facilidade. Então, como a gente conversou agora há pouco, né, numa criança do desenvolvimento normal, né, um objeto já é o necessário, né, o estímulo necessário para ela poder sair do lugar, para ela poder ir buscá-lo, e ali ela já está ganhando tantas coisas, né, tanta riqueza de movimento. Quando eu tenho uma criança com déficit de movimento, o que eu preciso, né? Ela precisa de ajuda para ela poder chegar nisso daqui, ou pelo menos eu fazer com que ela tenha esse experimento, né, da sensação. Então, geralmente, nas terapias, a gente consegue fazer tudo isso. O objetivo das terapias é você fazer essa criança experimentar, é você fazer essa criança passar de fases, ganhar fases de acordo com as possibilidades motoras de cada um. Mas, dificilmente eu vou ter uma criança que faz isso, uma terapia, o tempo inteiro. Né? Então, eu preciso do quê? Eu preciso de complementos nesse dia a dia que suprem, que dão essa munição, na verdade, de possibilidades para essa criança brincar, para essa criança poder passar esse dia, né, com várias atividades. E aí que entram os equipamentos, que eu adoro falar isso, que é como parte do processo de reabilitação. Né? Todo equipamento, ele vai vir somar o processo de reabilitação.
E para isso, né, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que a Cavenagh, cada vez mais, ela se empenha, né, em ter profissionais especializados para poder ajudar, para poder auxiliar nessa indicação, nessa avaliação, nessa prescrição de equipamentos, tanto de auxílio, tanto para os pais, para as famílias, quanto para os terapeutas, para as melhores soluções para as crianças. Hoje a gente tem um time de 6 terapeutas, né, cada vez mais especializados na gama de produtos do mercado, para a gente poder oferecer as melhores soluções. Quando a gente fala em melhores soluções, o que a gente está falando? A gente está falando simplesmente em melhora de função, em melhora de qualidade de vida, em oportunidade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje de um lançamento que eu particularmente sou fã desses produtos. Por quê? Porque além de extremamente funcionais, né, são produtos projetados para a criança. Por que eles são projetados para a criança? Eles são lindos, né? Esteticamente eles são agradáveis. Isso é muito importante quando a gente fala de criança. Então, a gente vai falar dos produtos da Axis Med, que tem origem polonesa, e a gente vai falar sobre essa linha que a gente começou a comercializar recentemente, e já com um resultado muito, muito legal. Opa, desculpa. Hoje a gente vai dar ênfase para os estabilizadores posturais. Então, a gente vai falar um pouquinho dos equipamentos para ficar em pé. Mais precisamente sobre o CAT 1, o CAT 2 e o Smart, que não está aqui. Mas aqui a gente pode ver como são os produtos da linha desenhados para criança, né? Então, o Dálmata, que parece um cachorrinho, Zebra, que tem as listrinhas da zebra, o Jumbo, que é o elefante, e assim por diante. Então, nessa linha complementar, hoje a gente vai focar nos estandes, tá? Para a gente falar de stand, né, eu não posso pensar simplesmente, preciso ficar em pé. Por que é importante colocar qualquer criança, na verdade, a gente está falando de criança hoje, mas eu posso abranger isso para qualquer idade, né, para qualquer pessoa que teve qualquer disfunção neurológica, que perdeu essa capacidade de ficar em pé sozinha, ou que ainda não tem essa capacidade de ficar em pé sozinha, né, e eu preciso de sistemas de auxílio para que ela fique em pé. Por que é tão importante ficar em pé? Né? Se a gente, né, procurar em qualquer lugar, a gente vai sempre encontrar, né, os benefícios da postura em pé. Então, eu listei algumas coisas só para a gente poder já comentar, né, que é, sem dúvida, essa melhora do sistema circulatório, respiratório e digestivo. Então, ele ajuda, né, principalmente na função intestinal, na parte respiratória. Se eu tenho uma pessoa que fica muito tempo deitada, muito tempo, né, recostada, quando fica em pé, eu dou uma amplitude melhor nessa capacidade respiratória, principalmente por causa da musculatura, que eu estou trabalhando de uma maneira diferente. Para crianças, no caso aqui especificamente de crianças pequenininhas, né, ela vai facilitar a formação da cartilagem no quadril. Então, ajuda muito no auxílio da prevenção de deformidades ou por causa do aumento da densidade óssea, eu posso evitar as luxações, as subluxações, né? E, paralelo a isso, evita os encurtamentos musculares, que são muito importantes, principalmente na fase de crescimento. Por quê? Porque o osso sempre vai estar crescendo. Eu estou pensando numa criança, ele sempre vai estar crescendo. Se eu não faço essa musculatura acompanhar o crescimento do osso, o que vai acontecer? Automaticamente, eu vou acabar tendo os encurtamentos que vão, se eu não cuidar desse encurtamento, gerar algumas deformidades. Então, eu preciso pensar em evitar isso tudo, né? Auxilia no ajuste do tônus muscular. Então, se eu tenho criança muito espástica ou muito hipotônica, né, eu variando essa forma de estímulo, que é essa propriocepção do em pé, eu consigo melhorar esse tônus, né? E, sem dúvida, promover o bem-estar. O que é promover o bem-estar?
É poder ficar em pé, é poder fazer uma brincadeira numa posição em pé, é ficar na mesma posição dos outros, né? Então, é sair do deitado e do sentado para eu ter uma experiência numa outra postura. Então, de benefícios, né, são inúmeros benefícios que a gente consegue listar. Existem contraindicações para ficar em pé? Sim, existe, e se há contraindicação, eu só posso ficar em pé com o aval do ortopedista, do médico que acompanha, ou do fisiatra. Quais são essas né, o que impossibilita de ficar em pé? Geralmente, se eu tenho uma luxação importante de quadril que causa dor, eu preciso tomar cuidado com isso e ter um acompanhamento médico, ou alguma deformidade de quadril, ou de joelho, ou de pé, que também não vai ser positivo a descarga de peso ali naquela articulação que não está bem posicionada. Então, para esses casos, sem dúvida, o acompanhamento médico, uma avaliação detalhada é muito importante. E aí a gente vai apresentar um pouquinho dos 3 equipamentos que são destinados para essa função, tá? Antes de eu falar dos 3, né, a maioria desses equipamentos da AxisMed, eles são em madeira, são pintados à mão, muito preocupados com a questão ecológica, então são madeira ecológica de plantação para esse fim, todo feito à mão e com muitos ajustes, possibilidade de crescimento e ajuste. Por que é importante isso para a criança? Porque a criança está em constante desenvolvimento do corpo, né? Ela está em constante crescimento. Então, quando eu faço um investimento no equipamento, eu preciso pensar no tempo de uso desse equipamento, sem dúvida, né? Então, o primeiro que a gente vai falar é o CAT 1. CAT 1, lógico que ele é o gatinho, né? Então, ele é um estabilizador prono. Então, a criança, como a gente consegue ver aqui na figura, né, a criança fica com a parte anterior apoiada, né, no estabilizador. Então, quando ele é indicado? Quando eu tenho uma criança com um quadro motor não tão grave, né? Ela precisa ter um controle de cabeça razoável, né? Eu diria até que bom, para ela poder ficar bem posturada. Ele tem também um ângulo de inclinação, onde eu consigo regular o quanto de inclinação que eu consigo dar nessa criança, e muitas vezes eu vou usar esse ângulo de maneira gradativa, para eu conseguir ter essa postura em pé de maneira gradativa, que seja confortável e que eu tenha uma boa resposta. Todos os sistemas de posicionamento, eles são muito confortáveis, o que gera bastante segurança e conforto para a criança que está usando. Aqui eu coloquei por curiosidade, acho que é interessante a gente saber o tamanho, né? De que tamanho que eu consigo atender. Então, o CAT 1, ele é tamanho único. Então, ele atende crianças de 70 centímetros a 1 metro de altura. Então, ele é específico para crianças menores, vamos chamar assim. Eu acho que a principal medida que é mais importante, vamos dizer ali, é em relação à estatura. O restante, ele tem uma boa margem de regulagem. E, às vezes, você pensa, mas meu filho tem mais de 1 metro, né? Então, para mais de 1 metro, a gente tem uma opção muito, muito legal, que é o CAT 2, né? Que é um estabilizador postural, tanto prono quanto supino. O que significa isso? Que eu consigo, com este equipamento, ter tanto esta posição, que é a prono, quanto essa posição, que é supino. Tá? E essa configuração vai depender do quadro motor da criança, das necessidades da criança, como que eu quero trabalhar com essa criança. Importante, tudo tem muita regulagem, eu vou colocar o filminho aqui, para vocês irem assistindo, que dá para ter uma ideia melhor do equipamento, e depois a gente tem um aqui na sala, que a gente vai apresentar para vocês, no
ao vivo, acho que fica até mais interessante do que ver só o filme. Então, o ajuste de apoio de cabeça, que consigo dar a regulagem, ó, ou eu abro mais, ou eu fecho mais, tanto ângulo quanto profundidade, inclinação da bandeja, que é algo importante, a trava para o apoio de pés, ajuste das laterais de tronco, o suporte de joelho, facilita muito a entrada e saída da criança. E o mais interessante, né, que eu acho que é fundamental, é a capacidade de inclinação. Por quê? Porque por aí eu consigo posicionar muito bem criança com qualquer disfunção motora, né, com qualquer nível de disfunção motora. Por quê? Porque mesmo aquelas crianças que não têm nenhum controle de tronco ou de cabeça, eu consigo deixar numa posição mais para deitada, vamos chamar assim, e ir ganhando gradativamente essa postura ortostática, até eu conseguir chegar numa posição que ele mantenha o controle de cabeça, mantenha o tronco confortável e eu consiga adquirir todos os benefícios da postura em pé. Isso é muito importante. Então, essa possibilidade dessa regulagem de 0 a 90 graus, né? Ela me permite posicionar qualquer criança que tenha essa possibilidade de ficar em pé. Então, não preciso ter como um pré-requisito, eu tenho que ter um controle de cabeça, senão não vai dar para ficar em pé. Não é verdade. Eu consigo posicionar muito bem essa criança, consigo ter o tronco, prender com os cintos, que eu já comentei anteriormente, que são muito confortáveis e muito ajustáveis, deixar com bom alinhamento biomecânico e gradualmente posicionar essa criança de maneira que ela se sinta confortável, segura e que ela possa fazer algumas atividades, algumas brincadeiras, posso angular essa bandeja para que esse equipamento seja uma coisa muito funcional para ela. Aqui alguns detalhes do equipamento que a gente vai ver ali também, que é o apoio de cabeça hexagonal, que você consegue configurar de acordo com a necessidade, o ajuste do ângulo, que tem uma trava de segurança, que é muito importante para não ter aí sustos, né, com a criança posicionada, e ali a escala do ângulo de ajuste. Aqui, só para a gente ter uma ideia dos tamanhos, né? Então, eu consigo atender uma criança de 70 centímetros até 1,30. Então, ele já tem uma gama maior de atendimento para crianças, tá? E, por fim, a gente tem o Smart. O Smart é um estabilizador postural enxuto, né? Ele é enxuto porque ele ocupa pouco espaço, ele tem uma precisão de apoios, né, nos pontos chaves importantes para eu poder ter uma postura em pé adequada. E ele atende, o mais importante que eu acho é que ele atende pessoas de 50 centímetros de altura até 2 metros de altura. Então, aqui a gente já está falando, lógico que em tamanhos diferenciados, né? A gente tem equipamentos de 8 tamanhos, uma grade de 8 tamanhos diferentes. Então, a gente consegue, dentro desses 8 tamanhos, ter regulagens que eu consigo atender desde criança muito pequenininha até um adulto de 2 metros de altura, tá? Ele tem os rodízios nos pés, todos os equipamentos vêm com os rodízios na base para facilitar esse deslocamento e com trava, lógico que para segurança. E todos os suportes, eles são muito ajustáveis e reguláveis. Aqui a gente pode ver mais de perto, os cintos, né, são largos, são resistentes e que promovem essa segurança e conforto, a facilidade de colocação de bandeja e de angulação, que a gente está vendo aqui, o apoio de joelho, ele é 3D, então eles são muito ergonômicos e ajustáveis, onde você consegue fazer
tanto esse ajuste anterior e posterior, para eu ganhar mais essa extensão, ou eu consigo trabalhar essa angulação do joelho para ficar de maneira bem confortável. Tá? E as sandálias nos pés, onde eu consigo também trabalhar ou alguma diferença de membro, ou mesmo em relação ao posicionamento, para eu poder ter a melhor alinhamento biomecânico do quadril, para que eu tenha o melhor resultado dessa posição em pé. Aqui, só a título de curiosidade, como eu coloquei dos outros, para vocês verem como é a questão da grade de tamanhos. Então, eu começo do 0, né? 0 até o 4. É interessante em relação aqui, eu tenho a diferença de 1A, 2A, porque é em relação à largura, então, que é para pessoas mais magras e para pessoas mais cheinhas. Então, eu consigo ter a regulagem para tamanhos, na verdade, que atenda a todo mundo. E aqui, a grade de tamanho. Ok? A Dani, que é a nossa, também a nossa fisioterapeuta aqui da Cavenag, ela está aqui comigo e a gente vai mostrar um pouquinho do CAT 2. Deixa eu colocar aqui. Agora sim, vamos lá. No próximo a gente acerta de primeira. Então, vamos lá. A Dani estava mostrando aqui para a gente em relação ao apoio de cabeça. Eu vou fazer de novo, porque eu acho que não deu para ver da outra vez. Então, vamos lá, Dani. Olha o ajuste. Então, com a mão, tranquilo, você consegue ajustar de acordo com a necessidade da criança, do usuário. Isso. Em relação à profundidade e à angulação, então, são ajustes fáceis, que você trabalha a altura, isso, para frente, para trás, e o ângulo, isso, eu quero dar um suporte maior no pescoço, ou mais, então, aí eu consigo graduar aqui, ok? Aqui o ajuste dos... Tem uma faixa de cabeça, que é um item opcional, a gente não costuma usar muito, mas em alguns casos, às vezes, é necessário, mas como a gente tem a capacidade de usar a angulação do equipamento, muitas vezes você consegue melhorar esse controle da cabeça pela angulação, e não prendendo com a faixa, acho que é o principal objetivo. Aqui, ó, o ajuste de apoio de tronco, vejam como é fácil, então, quando você solta, você consegue fazer esse ajuste de ambos os lados. Mesma coisa na parte do quadril, isso, eu ajusto, e na parte do joelho. Então, aqui eu consigo tirar isso, abrir para poder posicionar, fica mais fácil. E uma coisa que é importante é na hora de colocar a criança, se eu tenho um equipamento que tem a capacidade de inclinação, eu não preciso colocar a criança nessa posição em pé e ficar segurando essa criança, que vai dar mais trabalho, na verdade. Vamos apertar aqui para ele ficar certinho. Isso. Então, qual é a grande vantagem? Além de eu ter uma possibilidade de variação do ângulo durante o posicionamento em pé, é poder dar o ângulo, ó, muito tranquilo aqui, de maneira muito tranquila, e posicionar a criança deitada, ajusto tudo, cabeça, tronco, quadril, pernas, né, joelhos, pés, tudo certinho, e depois eu vou posicionando. Olha que interessante aqui. Eu não consigo apertar lá por cima, ó, ele não faz nada, tá? É uma trava de segurança. Na verdade, eu preciso levantar, e aí, sim, eu consigo regular essa inclinação. É aquilo que eu falei para ninguém levar susto. E aqui, ó, só para finalizar, eu tenho o meu ajuste. E eu consigo graduar aqui e ver o quanto de grau que eu tô colocando essa criança. Então, eu consigo acompanhar a evolução da criança não ficar em pé, até, se possível, chegar nesses 90 graus. Certo? Então, esse é o CAT 2 que a gente tem disponível para vocês poderem conhecer, para poder experimentar. Então, para a gente poder finalizar, eu espero que tenha sido útil
que tenham sido dicas úteis de produto, de soluções. Mais uma vez, eu queria frisar a importância do equipamento como parte do processo de reabilitação, né, que é uma continuidade. A gente sabe que a reabilitação é um processo contínuo, e a gente investe nesse tipo de equipamento para você poder ter um ganho, né, um ganho diário, uma rotina, que esses equipamentos façam parte da rotina da criança, para promover integração, diversão, né, e, sobretudo, que sejam equipamentos bonitos, que sejam muito, muito bem-vindos dentro das casas, tá? No próximo encontro nosso, a gente vai falar um pouquinho sobre as cadeiras de posicionamento, e aí a gente vai apresentar para vocês outras novidades. Obrigada por assistir, e nossos canais, nossos telefones, nossos contatos, a gente está à disposição para atendê-los e para recebê-los aqui na Cavenaghi.